Deus seja louvado. Título desta palavra: fé e arrependimento. Vamos ao livro aos Hebreus, capítulo 6, versos 1 a 3, que diz assim: pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, e não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos. E isto faremos se Deus o permitir. Então, meus prezados e queridos irmãos, vemos que no verso 1, que é importante pôr o fundamento. Você não pode construir um prédio sem o fundamento. Uma vez que você já tem o fundamento, você não repõe o fundamento, mas constrói o prédio. Este é o começo, o fundamento doutrinário da fé cristã. E é uma lista de 6 doutrinas, as quais eu gostaria de dizer. A primeira é o arrependimento das obras mortas. A segunda é a fé para com Deus. A terceira, doutrina dos batismos. A quarta, imposição das mãos. A quinta, ressurreição dos mortos. E a sexta, o julgamento eterno. Veja bem, e se você seguir isto, você vai começar do início da fé cristã até o final na eternidade. Então é muito importante ver que a fé cristã não termina com esta vida neste mundo, porque isto nos leva além deste mundo para a eternidade. E temos muito receio que muitos cristãos não têm uma visão da eternidade e atuam e pensam tudo acerca do tempo atual no mundo de hoje. Mas Paulo disse que se tivéssemos fé em Cristo só para esta vida terrena, seremos os mais miseráveis dos homens. Se você não tiver uma visão que te leva além do tempo para a eternidade, sua condição é de miséria e você vai sofrer muitas decepções, porque o tempo não é o final, ou seja, o final é a eternidade. E, consequentemente, essas 6 doutrinas nos levam do início, que é o arrependimento, até a ressurreição, que é o julgamento. Quero falar da primeira doutrina, fundamento, que é o arrependimento das obras mortas. Antes, primeiro, eu gostaria de comentar o que está escrito no verso 3. É algo que precisamos fazer atenção. O escritor aos Hebreus diz: e isto faremos se Deus o permitir. Alguém pode perguntar: iremos completar? Vamos ser completos? E por que Deus não permitiria? É claro que Ele quer que nós prossigamos, mas vamos ao exemplo de construção.
Em qualquer cidade grande de um país civilizado, para se fazer uma construção, tem que ter um plano, tem que ter uma permissão, bendito é o nome do Senhor, uma permissão das autoridades, e eles têm que aprovar o teu plano, e depois vão inspecionar passo a passo durante a construção. E a primeira coisa que eles vão inspecionar é a fundação, porque eles sabem que se a fundação não estiver segura, então o prédio não estará seguro. E se a tua fundação não é sólida, eles não te darão permissão de continuar o prédio. E Deus trata conosco da mesma maneira. Quando Ele diz, eu preciso inspecionar a tua fundação. E se não estiver de acordo com os meus preceitos, não vou te dar a permissão. Você pode continuar nesta fase elementar da fé cristã, sem amadurecer, sem completar, sem chegar ao plano final, porque não puseram a fundação apropriadamente. Então veja que é absolutamente essencial nós sermos sábios nestas 6 doutrinas, que são o fundamento da fé cristã. Vamos ver agora o arrependimento das obras mortas. E o que é obras mortas? É tudo aquilo que não é feito em fé para com Deus. Qualquer coisa que não é feito por fé é uma obra morta. A única coisa que traz vida à nossa atividade é fé. Muitas das vezes a pessoa foi um sentador de igrejas, bendito é o nome do Senhor, deu dinheiro aos pobres, fez orações, mas não fez com fé. Então foi tudo obras mortas. Porque precisamos nos virar de tudo aquilo que não é feito por fé. A fé dá vida para aquilo que nós cremos e aquilo que nós fizemos, que nós fazemos. E não significa necessariamente de que você viva uma vida de pecado, mas você não estava em vida para com Deus. Porque a fé não entrou em teu coração e trouxe a vida de Deus. Agora é muito importante entendermos que o que é arrependimento? Arrependimento não é emoção. E vemos muitas das vezes pregadores tentando pregar emoção para o povo, para uma atitude da fé em Cristo. E muitas das vezes isso deixa a pessoa confusa, porque a emoção se vai embora e as pessoas ficam sem nada, plenamente. Irmãos queridos, o arrependimento definido na Bíblia não é uma emoção, é uma decisão, mas revela-se da vontade de mudar. E se pudermos alcançar a vontade do povo e mudarmos a vontade do povo, então vamos ver conversões permanentes. Muitos dos convertidos na igreja são impermanentes, porque na realidade nunca mudaram a vontade da pessoa, ou seja, tiveram uma experiência emocional. Eles ficaram animados, talvez se sentiram muito bem por semanas e até anos. Bendito é o nome do Senhor.
Mas no final não tiveram aquilo que é necessário para chegar no final, porque não foram tocados. Há duas línguas na Bíblia, o grego no Novo Testamento e o hebraico no Antigo Testamento. E nessas duas línguas há uma palavra específica para arrependimento. Mas apenas essas duas línguas juntas, vamos entender o significado completo. No grego, a palavra secular é sempre traduzida. Quer dizer, mudar a mente, ou seja, mudar a maneira que você pensa. Então, arrependimento é mudar a mente acerca da maneira que você vive. Mudar acerca da maneira que você age para agradar a si próprio. Então vem a mudança. Agora eu vou agradar a Jesus, o meu Senhor e Salvador. Como disse antes, não é uma emoção, pois você pode se arrepender sem nenhuma óbvia emoção. Mas você não pode se arrepender sem fazer uma mudança de vontade. Então, no hebraico é típico do judeu, porque eles são bem práticos. Eles querem saber como funciona isso. E no hebraico, a palavra arrependimento significa virar. Ou seja, você estava olhando errado, com as costas para Deus. Então você vira 180 graus para olhar a Deus e diz a Deus: Senhor, aqui estou, diga-me o que eu tenho de fazer. Santo é o Senhor, e eu vou fazer a tua vontade e não a minha. Então, pondo os dois juntos, você tem a imagem completa de arrependimento. A fé vem apenas pelo arrependimento. Tem pessoas que, na realidade, nunca, bendito é o nome do Senhor, nunca mudaram a sua mente, nunca se arrependeram, embora estejam numa igreja, nunca fizeram uma decisão, nunca se renderam ao senhorio de Jesus Cristo na sua vida. E ainda estão pensando: se eu fizer isso, o que Deus vai fazer por mim? E se eu fizer aquilo, o que Deus vai fazer por mim? Mas quando a pessoa se arrepende, não é como você pensa, mas sim, se eu fizer isso, vai glorificar a Jesus? E se eu fizer aquilo, vai glorificar a Jesus? O interesse é glorificar a Jesus. Mas, infelizmente, tem multidão de pessoas que têm duplamente e não pode ter uma fundação sólida, mas estável. Então você, meu prezado irmão, que ouve esta mensagem, eu te convido, aonde você estiver, para refletir e perguntar a si próprio: eu realmente já me arrependi? Ou ainda tenho duas mentes? Segunda é para agradar a Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Na terça é para agradar a mim próprio. Veja, então, meu prezado, você tem o pior dos dois mundos. Seria melhor viver apenas um, porque na realidade, quem age assim tem uma mente dividida no meio. Precisamos entender que há arrependimento falso, que na palavra inglesa chama-se remorso.
remorso de Judas. E Judas experimentou isso, descrito em Mateus 27, verso 3 em diante. Judas tinha remorso, mas nunca mudou, e de fato eu creio que ele passou do momento que podia mudar. Isso é um pensamento solene de que pessoas podem, nessa vida, passar do ponto em que é possível eles mudarem. E eu penso que é muito significante o momento da vida humana. É o momento quando Deus começa a tratar com você para o arrependimento. E se você não der valor, não der crédito e dizer, bem, eu não estou interessado, talvez depois. Aí então não haverá garantia de que Deus tratará contigo de novo ou dará outra oportunidade. Pois o momento mais crítico da vida humana é o momento quando Deus diz, arrependa-se, eu estou disposto em te tomar você de volta. Santo é o Senhor. Eu te amo, eu te quero. E já considerei isso vendo a vida das pessoas na Bíblia. E chego à conclusão de que Deus pode ficar irado, ser desagradecido pela graça que Ele oferece de graça. Mas se nós não queremos saber, se nós não queremos saber, Ele fica irado. Nunca rejeitemos a graça que Deus nos oferece por prazeres momentâneos deste mundo. Você, meu querido irmão, que ouve esta mensagem, te diz Deus, arrependa-se, como está escrito em Atos 2, verso 38. Ou seja, e seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo, que é a garantia de sair deste mundo para uma vida eterna em glória com Jesus Cristo, o Senhor. Deus, por Jesus Cristo, seja em eterno glorificado.